presença. Papai querido, Deus maravilhoso, eterno conselheiro, príncipe da paz, autor, consumador da nossa fé, tudo que precisamos, tudo que temos, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, imerecido, diga-se de passagem, que nos alcançou. Que o Senhor se revele a nós essa noite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abra os corações, abra a mente, o espírito, que o Senhor toque em cada um de nós de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodos, no capítulo 4, no versículo 20. Vou dar um tempinho para você encontrar. Êxodo 4, 20. Os meninos colocaram aqui no telão também. E diz assim a palavra do Senhor. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos, e os colocou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. Eu queria que você, dentre a riqueza de detalhes que esse versículo tem, a respeito de um tema específico que nós iremos ministrar, eu queria que você focasse e ficasse atento na palavra, o cajado de Deus. Talvez na sua versão bíblica esteja escrito bordão ou vara, mas tudo remete ao mesmo material, a um cajado usado por um pastor de ovelhas. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, o tema seria: é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E quando nós falamos a respeito desse tema, é tudo sobre Jesus, e trazemos esse texto de Êxodo 4:20, eu queria que a primeira coisa que você entendesse seja: eu subo aqui hoje, nesse altar, para trazer uma palavra de Jesus Cristo até você, para ministrar, mas eis aqui um homem totalmente incapaz de passar a mensagem daquilo que Deus falou ao meu coração até vocês. Não tenho essa capacidade. Deus falou comigo de forma tão profunda através desse versículo, que para mim é impossível transmitir a profundidade daquilo que Ele trouxe ao meu coração. Mas, como não é a respeito de mim, como não depende de mim, eu oro a Deus, para que o mesmo Espírito de Deus, para que o Espírito Santo que revelou essa mensagem, essa palavra, que me tocou profundamente no coração, também toque e alcance você. Você saiu da sua casa para cultuar ao Senhor, para ouvir ao Senhor, e aqueles que estiverem de ouvidos atentos, ouvirão a voz do Senhor. Você que veio receber alguém do encontro, você que está nos visitando, concentre-se, fique atento, você ouvirá o Senhor. Queria que você colocasse, se possível, seu celular no modo avião. Coloque você, a si mesmo, também no modo avião para as coisas dessa terra. E se conecte apenas com aquilo que Deus vai falar. Amém? Vocês me ouvem bem? Estou sentindo que às vezes está falhando um pouco. Glória a Deus, amém? Me ouvem? Amém. Irmãos, o texto de Êxodo 4:20, ao final dele, ele traz essa menção. E Deus colocou sobre a mão de Moisés o cajado de Deus. Se você observar no texto que antecede essa passagem, mais especificamente em Êxodo 4:2, Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que é isso que você carrega em sua mão? E Moisés dá a resposta a Deus e diz: é um cajado. E na frente, lá em Êxodo 4:20, que foi o versículo que nós lemos, Deus fala para Moisés: pega o cajado de Deus em tuas mãos. Era o mesmo cajado que Moisés segurava no versículo 2, é o mesmo cajado do versículo 20. Com a diferença de, antes era o cajado de Moisés, se tornou o cajado de Deus por meio de uma palavra verbalizada pela própria boca do Deus Altíssimo.
se eu fosse explicar para você um pouquinho sobre o cajado, irmãos, se o Rômulo conseguir colocar a imagem, por favor. O cajado de um pastor de ovelhas, ele tem mais ou menos esse formato. Era mais ou menos isso que Moisés segurava em sua mão. Esse cajado, ele tem algumas finalidades. Dentre as várias finalidades que esse cajado tem, a primeira, que eu posso dizer, ele é multifuncional. Ele traz possibilidade do pastor de ovelhas se apoiar. Ele traz a possibilidade, como você observa, ele tem aquela curvatura na ponta. Ele traz a possibilidade do pastor puxar uma ovelha cai no buraco, uma ovelha vai se distanciar do rebanho, ele pode ir lá e puxar a ovelha, ou seja, o cajado é uma extensão do braço do pastor. O cajado serve de apoio. O cajado, ele serve para manter as ovelhas unidas. Enfim, o cajado dentro do pastoreio, ele é multifuncional. Dentro dessa multifuncionalidade do cajado, tem algo interessante a respeito do cajado. O pastor de ovelhas, por hora, ele tem que às vezes estar lidando com alguma ovelha que é um pouco mais rebelde. Uma ovelha fujona, uma ovelha que fica fugindo do rebanho. E o pastor de ovelhas tem que ter um trabalho com essa ovelha, ele fica lá puxando. A ovelha quer fugir, o pastor vai lá, puxa. A ovelha quer fugir, o pastor vai lá e puxa. Chega um momento que o pastor decide tomar uma outra decisão que não é puxar a ovelha. O que o pastor faz? Ele pega a ovelha, esse cajado, nessa imagem a gente não consegue ver, mas tradicionalmente na ponta dele, ele é mais fino. O pastor pega o cajado, pega a ovelha e ele dá algumas pancadas em uma das patas da ovelha. Ele quebra a pata da ovelha. Quando ele quebra a pata da ovelha, ele enfaixa logo depois, estabiliza, imobiliza, enfaixa, e ele passa a cuidar dessa ovelha de forma específica. Quando o rebanho se desloca, inclusive ele carrega ela nos seus ombros. A ovelha fica sob o cuidado total do pastor. O interessante é que depois que a ovelha se recupera da pata quebrada, ela para de ser fujona. Ela passa a andar unida com o rebanho. Então, é uma curiosidade que o cajado do pastor também traz. E meio que se a gente for pegar e for colocar nossa mente para imaginar, é meio parecido com um pouco da nossa história. Por vezes, um ou outro de vocês que estão aí está querendo fugir, Deus vai lá e puxa. Está querendo fugir, Deus vai lá e puxa. Chega um momento que Deus te paralisa um pouquinho, você passa por alguma situação um pouco mais delicada, mas tenha certeza que você está sob o cuidado de Deus. Amém? O cajado também, ele é um símbolo de autoridade, um símbolo de liderança, um símbolo de poder. Nós vamos falar um pouco aqui dentro dessa ministração sobre a cultura egípcia, só para que você observe essa questão da autoridade, do poder que o cajado tem. Aqueles desenhos ou aquelas imagens dos deuses egípcios, por vezes vocês observam que eles seguram um cajado nas mãos. E esses cajados dos deuses egípcios, na maioria das vezes, eles são 3 tipos de cajado e cada um tem a sua finalidade. Mas no contexto geral quer dizer autoridade, quer dizer poder. Agora eu queria que você, atento, observasse comigo o que é o cajado nas mãos de Moisés. Depois que Deus deu a palavra e disse: Moisés, segura o cajado de Deus em tuas mãos. O que se tornou o cajado de Deus nas mãos de Moisés? O cajado de Deus nas mãos de Moisés se tornou um símbolo do poder divino. Um símbolo do poder divino. Observe comigo alguns textos que fazem essa afirmação tomar forma e verdade bíblica.
Êxodo 7:17. Não precisa você acompanhar comigo não, apenas fique atento. Então vá anotando para depois você ler. Êxodo 7:17 diz assim: assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que farei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio. Ferirei com o cajado que está em minhas mãos as águas que estão no rio, e eles se tornarão em sangue. Deus fala para Moisés: vai na beira do rio, toca com o cajado no rio, e eu farei com que o rio se torne em sangue. Coloque um pouco a sua mente para imaginar. Esse rio que foi tocado pelo cajado de Deus é o rio Nilo. O rio Nilo, ele tem em média uma extensão de 6.500 quilômetros. Para que nós possamos nos situar melhor, o rio Tocantins, o nosso famoso, o nosso bendito rio Tocantins, abençoado por Deus, ele tem 2,4 metros. Ou seja, o rio Nilo é mais que o dobro do tamanho do rio Tocantins. E o nosso rio Tocantins é gigante, é maravilhoso. É um baita de um rio. O rio Nilo, ele corta, a bacia hidrográfica dele corta 11 países. Ele passa por dentro de 11 países. A bacia hidrográfica do rio Tocantins não atinge o Brasil inteiro. Ele passa apenas por alguns estados do nosso país. Existe uma diferença entre o Nilo e o Tocantins também. Por exemplo, o rio Tocantins ganha. O rio Tocantins, ele despeja 4,5 vezes mais de água dentro do oceano do que o rio Nilo. Ele tem uma vazão maior. O rio Nilo, ele tem uma vazão menor quando ele deságua no oceano. Mas, obviamente, por conta também da extensão bem superior dele. Agora eu quero que você imagine esse imenso rio Nilo. Imagine agora o rio Tocantins, que está mais próximo de nós, todo em sangue. Foi isso que aconteceu. A Bíblia, ela relata que a fauna foi atingida, que outros locais foram atingidos. Então a gente tem uma base para imaginar que o rio todo se tornou em sangue. Então imagine todo o rio Tocantins, todos os peixes do rio Tocantins morrendo, o rio Tocantins inteiro em sangue. Outro texto é Êxodo 8:5. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs da terra do Egito. Outro texto, e disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo 9:23, e Moisés estendeu o seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Êxodo 17:9, e Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai à luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outreiro com o cajado de Deus em minhas mãos. Alguns textos que afirmam que o cajado de Deus nas mãos de Moisés se tornou um símbolo de autoridade do poder divino. Toda vez que havia uma verbalização da parte de Deus, para que o cajado fosse estendido, para que o cajado tocasse em algum local, toda vez que Deus verbalizava um movimento de Moisés com o cajado, algo sobrenatural acontecia. Agora olhe para as suas mãos, olhe, observe se em suas mãos tem um cajado. Observe se na sua casa, quando você veio para cá, você deixou um cajado lá ali esperando. Observe se para que o poder de Deus se manifeste hoje, nós precisamos de um homem com um cajado em suas mãos.
Não precisamos. Porque o cajado de Deus, que em algum momento esteve nas mãos de Moisés, hoje ele habita dentro de você. O cajado que Moisés empunhava em suas mãos, quando ele se tornou o cajado de Deus, ele é Jesus. E Jesus habita dentro de mim e de você. É por isso que os sinais, prodígios, milagres, maravilhas continuam acontecendo em nosso meio. Não porque existe um cajado, um homem com cajado, mas porque Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de você. Irmãos, nunca foi o cajado. Nunca. Sempre foi o Verbo. Sempre foi Jesus. Sempre foi Deus fazendo todos os sinais. Tem uma citação de um teólogo chamado Charles Spurgeon, que eu adoro essa citação. Ele diz o seguinte: não há uma vila, não há uma rua, não há uma estrada, por mais sombrio que seja o local que você esteja na Inglaterra, que não terá uma rua, uma via, uma avenida que lhe levará até Londres. Assim como não há nenhum texto bíblico que não nos leve até Jesus. Por isso que o tema da nossa ministração é tudo sobre Jesus. Todos os textos bíblicos, eles apontam para Jesus. É um conjunto de livros com uma única história: Jesus. Tanto que é meu papel como pregador pedir, clamar, chorar, colocar os joelhos no chão, pedindo graça a Deus para que Deus revele qual o caminho do texto lido para Jesus e para a cruz. É meu papel como pregador implorar para entender onde está Jesus no texto que a gente explana. Ah, meu amado, Jesus está em tudo, está em toda a Escritura, está dentro de nós. Jesus, Ele estava lá quando tudo foi criado. João 1:1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá, sendo a nuvem durante o dia que guiava o povo dele, que trazia sombra e refrigério contra o sol escaldante do deserto. Ele estava lá, ele era a nuvem. Ele estava lá à noite, com a coluna de fogo, aquecendo o seu povo e iluminando o caminho para que eles não parassem de avançar. Ele estava lá. Ele estava na cova dos leões com Daniel. Ele estava na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele estava lá. Ele estava na tempestade, acalmando o vento. Ele estava lá quando Pedro afundava, estendendo uma mão para salvar Pedro, tirar Pedro do afogamento. Ele estava lá. E Ele está aqui hoje, estendendo uma mão misericordiosa para você tão pobre pecador. Ele está aqui hoje, estendendo uma mão para nós. É Ele, irmãos, é Ele e somente Ele, é Jesus Cristo. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Eu acredito que eu consegui contextualizar um pouco para você de que é tudo sobre Jesus. Assim sendo, eu, como pregador comissionado por Jesus Cristo,
não posso pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus e esse crucificado. Agora eu queria estender mais essa afirmação. Você, cristão, não pode pregar outro evangelho que senão o evangelho de Cristo e esse crucificado. Foi uma missão dada a todos nós. É sua responsabilidade. Portanto, não pregue outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo e esse crucificado. Não há outro evangelho. Aí você pode me dizer, sim, Alisson, é o único evangelho. É só esse que nós temos para pregar. Infelizmente, não. Me permita entrar em um tema um pouco mais delicado e trazer para você alguns modelos de evangelho. Nós temos um problema, irmãos. Nós temos um problema de que por vezes nós achamos que o evangelho de Cristo não é mais suficiente. E quando nós somos guiados por esse caminho, nós somos levados por esse caminho de achar que o evangelho de Jesus Cristo não é mais suficiente, aí nós começamos com a imaginação do homem, que é terrível, a inventar outros tipos de evangelho. Um dos primeiros que eu queria citar é o eu-vangelho. É o seu evangelho. O evangelho que você mesmo cria. Como você pensa, como você acha. Eu costumo falar na minha casa que nós temos a capacidade de criar um Deus chamado Deus Eu. Porque eu digo o que ele tem que fazer, eu digo como ele é, eu digo o que ele tem que fazer, é o Deus Eu. E o Deus Eu é o Deus do eu-vangelho. Observe aqui comigo. E fique bem atento ao que eu vou falar para que você não entenda de forma equivocada. Testemunhos são válidos. Testemunhos são necessários. Testemunhos edificam a fé entre os irmãos e edificam e glorificam o nome de Jesus Cristo. Esse é o poder do testemunho. Agora nós temos um problema. Nós pegamos o testemunho e colocamos ele acima de Cristo. Nós pegamos o testemunho e centralizamos o testemunho. Dentro do evangelho tem essa caixa chamada testemunho, o meu testemunho. Você não prega o evangelho, você prega o seu testemunho. Irmãos, o testemunho, ele é necessário, como eu falei. O problema é o que nós fazemos com ele. Eu poderia lhe contar vários testemunhos, tenho muitos. Alguns irmãos que frequentam a minha casa sabem do que eu estou falando. Nós compartilhamos testemunhos. Mas o testemunho, ele tem se tornado para nós algo muito impactante. Em que sentido? Observe, se eu for lhe falar, se eu for lhe contar um testemunho, ou se um irmão vier aqui e for lhe contar um testemunho daqueles, pancada, poder de Deus total, impossível, sobrenatural, algo muito maluco. Aí o irmão finaliza e fala, glória a Deus! A igreja todinha, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando nós falamos do escândalo da cruz, nós não temos reação.
É como se o testemunho nos impactasse mais do que o evangelho da cruz, do que o escândalo da cruz, do que um Deus grande, poderoso, perfeito, santo, que se diminuiu, se humilhou, desceu até nós, tabernaculou entre nós, se permitiu ser espancado, cuspido, se permitiu apanhar, se permitiu ir para uma cruz, se permitiu sofrer todo tipo de calúnia, se permitiu tudo por amor a nós, e isso não nos escandaliza mais. É como se o evangelho da cruz não fosse mais suficiente. Outro modelo de evangelho. O evangelho onde nós temos um manual de regras. O Pedro Henrique, por algumas vezes, quando ele ministra, ele fala sobre o manual e sobre a incapacidade de que nós temos de ler um manual. E quando nós tratamos a Bíblia como manual, nós temos dificuldade para ler a Bíblia. Tão verdade que, lá em casa, eu não leio o manual. Eu me acho no direito, não, eu sei, foi eu que fabriquei, eu sei montar, eu sei fazer. Eu olho no YouTube, eu não leio o manual. Pelo fato da minha pessoa não ler o manual, minha esposa tem o hábito de ler o manual. Aí ela vai lá e descobre umas coisas que eu não sabia. Aí eu, tem isso. Por exemplo, comprou um filtro agora recentemente, daqueles que botam o galão aqui em cima, e ele veio com um ganchinho, parecido com o cajado que a gente viu. Eu peguei o ganchinho e joguei fora. Veio sobrando isso aqui. Aí ela foi lá e perguntou pelo gancho, aí eu joguei fora. Ela, não, amor, tem uma finalidade. Aí eu, qual? Você vai furar a parede, vai colocar um parafuso, ele vai enganchar no parafuso e vai enganchar no filtro, que é para ele não virar. Ah, pois ia virar, porque eu não ia botar esse ferrolho lá. Então, a Bíblia, um evangelho de uma Bíblia onde ela é um manual de regras. Isso traz até nós o evangelho chamado de moralismo. É um evangelho onde você tem um padrão de regras a ser seguido. Não roube, não mate, não se prostitua, honre as pessoas, honre seu marido, honre sua esposa, cuide bem dos seus filhos, trabalhe, seja honesto. É um manual de regras a ser seguidas. Esse é o evangelho moralista. Ele lhe traz uma lista de tudo que você tem que seguir. O problema desse evangelho é que ele coloca a moral do homem à frente de Jesus Cristo e da cruz. É como se eu e você fôssemos capazes de sermos boas pessoas só porque decidimos ser, porque é necessário ser boas pessoas. E não é uma mentira, nós podemos ser boas pessoas. Podemos ser um homem de uma moral íntegra, uma mulher de uma moral íntegra. Mas uma moral íntegra sem Jesus não é evangelho. Por exemplo, eu poderia subir aqui e pregar, vamos pegar um tema comum, sobre casamento. Você mandou sua esposa para o encontro, vai receber uma nova esposa, casamento. Aí eu começo. Não faça isso com sua esposa, não faça isso, você tem que fazer assim, faça assim. E você, esposa, o caminho é esse, honre seu marido, e ele dá um conjunto de regras. E dentro da ministração eu posso até falar o nome de Deus, o nome de Jesus, bacana. Mas, se eu pregar um conjunto de atitudes para que você tenha dentro do seu casamento, e eu não colocar Jesus Cristo e a cruz dentro da ministração, isso é evangelho moralista. Se no final, se no meio, se no início eu não lhe falar, irmãos, a palavra de Deus diz, Jesus amou a igreja, ela diz,
Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você não amar em primeiro lugar Jesus, você não vai amar a sua esposa. Você pode até achar que vai amá-la, mas a qualquer momento você pode cair, você pode divorciar. Coloque Jesus no centro do seu casamento. Jesus, Ele é quem cuida da sua família. Jesus é quem lhe orienta. Ele conquistou esse direito para você na cruz. Jesus cuida de você, cuida da sua família. Jesus, a cruz, Jesus. E aí sim entrar o que Jesus nos ensina a respeito do que fazermos no nosso casamento. Se eu tiro Jesus da ministração, vira um evangelho moralista. Aí tem um perigo enorme no evangelho moralista. É totalmente possível, um homem de um caráter íntegro, irrepreensível, uma mulher de mesma conduta, é totalmente possível ele ter esse caráter e estar indo para o inferno. Agora é totalmente impossível um homem que tem a sua moral forjado na cruz de Jesus e se torna um homem íntegro, de uma moral irrepreensível, ele não ir para o céu. Um homem pode ser moral e ir para o inferno, mas um homem que tem Jesus Cristo jamais também deixará de ser um homem moral. Então o caminho para nos tornarmos pessoas boas não é um conjunto de regras, mas é Jesus Cristo. Existe um outro evangelho, que é o evangelho das possibilidades, de riquezas e conforto. O famoso evangelho da prosperidade. Atual, corremos e muitas vezes corremos sem saber nem para onde estamos indo. Porque só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Se nós estivermos fora desse caminho, nós estamos perdidos. Então se você corre atrás de dinheiro, de trabalho, disso e de aquilo e dos seus negócios, permita-me lhe falar com muito amor, você não sabe para onde você está indo. E quem não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar. A única certeza é que esse caminho não leva para Jesus. Então o evangelho da prosperidade, ele não nos conduz até Cristo. Outro evangelho é um evangelho de um código de justiça social e reforma política. A solução para um país é o que está escrito na Bíblia. É um evangelho social. A solução para um país é Jesus Cristo e esse crucificado, forjando o caráter dos homens que o seguem. Então, o evangelho social também não tem peso. Existe um evangelho de várias promessas, de várias bênçãos, mas sem um chamado para o arrependimento. Esse é o evangelho da graça barata. Você tem tudo, deseja tudo, busca tudo que Deus pode lhe proporcionar, mas você só não tem um chamado para se arrepender. Você continua vivendo sua vida dissolutamente. Existe um evangelho também, que é o evangelho de dogmas frios, de debates intelectuais. Esse evangelho é chamado de, vou tentar facilitar a palavra, de conhecimento morto. O cara sabe a genealogia todinha de Jesus. O cara sabe o aramaico, o hebraico, sabe tudo. Não se meta com ele sobre Bíblia. Intelectual, mas morto, frio. Nunca sentiu uma experiência com Jesus Cristo no coração. Existe esse evangelho. O evangelho onde eu estou mais preocupado em saber que eu sei mais do que o irmão. Esse evangelho, ele nos conduz a um caminho chamado ego. É o evangelho para inflar o nosso ego, para envergonhar o outro. Existem, irmãos, todos esses modelos de evangelho. E se você ler a Bíblia, buscando esses evangelhos, por exemplo, se você ler a Bíblia buscando poder,
você conseguirá ser um tirano religioso. Se você ler a Bíblia buscando regras, você encontrará uma escravidão. Se você ler a Bíblia buscando prosperidade e dinheiro, você encontrará um ídolo. Se você ler a Bíblia buscando apenas o intelecto, você encontrará o orgulho. Mas, se você ler a Bíblia buscando Cristo, você encontrará um servo sofredor. Se você ler a Bíblia buscando Cristo, você encontrará uma graça libertadora. Se você ler a Bíblia buscando Jesus Cristo, você encontrará um tesouro eterno. Se você ler a Bíblia buscando Jesus, você encontra a sabedoria de Deus. Se você ler a Bíblia buscando Jesus Cristo, você encontra um Salvador. Você encontra um Salvador. E Ele está em toda ela. Em toda a Bíblia você encontrará esse Salvador. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Veja bem. Se o Evangelho é todo, única e exclusivamente apenas sobre Jesus e esse crucificado, se você já entendeu isso, eu queria a ajuda de vocês para que nós entoássemos o refrão do hino de número 15. Vou precisar da ajuda de vocês, porque se eu cantar, o negócio desanda. Vamos lá, no 3. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Pode continuar. Que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Irmãos, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A pergunta é: você viu? Você viu? Você já olhou para dentro de você mesmo e se faça essa pergunta: eu vi os meus pecados castigados em Jesus? Irmãos, quem viu, quem teve uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo e esse crucificado, quem viu os seus pecados castigados na cruz de Jesus, ele entende que o Evangelho é suficiente para ele e ele não recorre àqueles outros evangelhos. O Evangelho de Jesus Cristo se torna suficiente. Quem teve os seus olhos abertos por Jesus, não falo apenas os olhos da visão, mas os olhos do coração. Quem teve os seus olhos abertos para o Evangelho de Jesus Cristo, quem teve uma experiência com Jesus, assim como Paulo teve, ele entende que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente. Eu ministrei algumas semanas atrás, em uma quinta-feira, uma ministração onde o tema era: quem é Jesus? E dentro dessa ministração, vou pedir licença agora até para contar 2 testemunhos. Contar esse e depois voltar em um anterior. Dentro dessa ministração, eu falei que é totalmente possível você estar aí sentado, cultuando, servindo, sendo um homem de uma moral íntegra, mas nunca ter tido uma experiência com Jesus. E eu não falo de você, eu falo de mim. Servi durante muitos anos. Me chama, estou pronto, se precisar, estou aqui. Buscando ser um homem moralmente bom.
fugindo do pecado, me consagrando, cuidando bem da minha família, fazendo a obra de Deus, mas nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Um belo dia, em uma conferência de líderes aqui da nossa igreja, o pregador falava: Jesus, 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 Jesus crucificado, Jesus, a palavra foi só Jesus. Irmãos, parece que uma luz veio sobre mim, minha mente abriu de uma forma tão fantástica, tão sobrenatural, que eu chorava que soluçava igual um menino. Aí eu parei, olhei, vi todo mundo quieto. E eu, meu Deus, será que é só eu que estou vendo isso? Será que é só eu que estou sentindo isso? Quantas vezes eu li a Bíblia errada? Quantas vezes eu achei que a Bíblia estava falando era de mim? Quantas vezes eu pensei que aquela promessa era ao meu respeito, mas eu só tenho acesso a ela por causa de Jesus? Meu Deus, abriu, eu estou vendo Jesus e esse crucificado. A partir desse dia, minha forma de ler a Bíblia mudou completamente. Minha forma de buscar Jesus mudou completamente. Eu tive uma experiência naquele dia com Cristo. Um outro testemunho que eu queria trazer, retornando ao ponto que nós estamos falando a respeito dos vários tipos de evangelho, é sobre o evangelho. Tem um testemunho que eu acho bem interessante. Assim que eu me converti, meu primeiro líder de célula, ele gostava muito de ir no monte. E uma noite a gente foi até o Monte Carmelo, para os que conhecem. A gente foi lá para orar, tudo, e chegou lá, ele encontrou um pastor amigo dele. E esse pastor estava lá expulsando alguns demônios. Em alguns minutos de conversa, eu aqui de braço cruzado, e eles dois conversando, e o pastor falou assim: rapaz, eu tenho vivido coisas extraordinárias. O que Deus tem feito é maravilhoso. O que é que a gente está fazendo? A gente pega o enfermo, ou aquele que está afundado em dívida, aquele que está muito aflito, que está sobre alguma possessão demoníaca, e a gente pega alguém da família dele, porque essa pessoa ainda nem conhece Jesus que está vivendo isso, mas ele tem alguém da família que conhece. A gente pega essa pessoa da família que conhece, a gente invoca o demônio vem sobre esse ente da família, e nós expulsamos o demônio e a pessoa de lá fica liberta. E olhando aquela conversa, né? Aí o pastor falou isso e o líder de célula falou assim: mas a Bíblia diz que a gente expulsa demônio, não fala que a gente invoca, não. Esse negócio aí não está na Bíblia, não. Acho que isso aí está meio fora de contexto. A Bíblia não nos dá autoridade para isso, a Bíblia não nos permite isso, e ficaram nesse debate. Pode, não pode, faz, não faz, e tal. Até que, para finalizar a conversa, o líder de célula falou assim: rapaz, pois então tu continua, eu vou ficar com a Bíblia. E o pastor respondeu: e eu vou ficar com o meu testemunho. O testemunho dele superou o que estava na Escritura. Cristo sendo tudo, e estando em tudo, observe aqui comigo. O texto de Números, capítulo 20, 10 e 11, é o texto que fala de Moisés ferindo a rocha. Fique atento, olha aqui para mim, fique bem atento. Moisés se irou, pegou, bateu na rocha, feriu a rocha e saiu água. Na nossa mente nós temos o conhecimento de que aquela rocha simboliza Jesus Cristo. É a água da vida. Moisés se irou, bateu
com ira sobre a rocha, fendeu a rocha e rojou a água. Mas é mais profundo do que isso, irmãos. Moisés é, carne, homem, pecador, igual eu, igual você. Quando eu digo que Moisés feriu a rocha, vai além disso, é mais profundo do que isso. Moisés foi apenas um instrumento para ferir a rocha. Homem não consegue ferir a Deus, a não ser que Deus permita. Jesus foi ferido, foi moído, porque teve permissão divina. Moisés não tinha permissão para bater na rocha. Logo, Moisés não pode ferir a rocha. Mas o cajado que estava na mão de Moisés era o cajado de quem? Era o cajado de Deus. Quando Moisés pegou o cajado e bateu com ira sobre aquela rocha, foi Deus ferindo Deus na pessoa do Filho. Foi o Deus Pai ferindo o Deus Filho para que jorrasse a água da vida, para que nós pudéssemos beber e voltar a ter comunhão com Deus. Não foi Moisés, foi Deus, foi o próprio Deus ferindo Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quando nós olhamos, esse também, irmãos, eu acho lindo. A travessia do Mar Vermelho. O povo fugindo do Egito, aquela confusão acontecendo, e o povo caminhando, correndo, os egípcios atrás, e aquela confusão, e a poeira subindo, era no deserto. Chega na frente do mar, e o povo desespera. Êxodo 14. Êxodo 14, 13 e 15, até o 16. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e trarei as vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem, mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. O povo vinha correndo, vinha fugindo do pecado, vinha fugindo da escravidão. Vinha fugindo da escravidão. E se deparou com um impedimento. Aquele mar que impedia o povo de Deus de avançar, é o mesmo mar que está na frente daqueles que ainda não receberam Jesus de Nazaré em sua vida. É o mar do pecado. Mas quando Moisés pega aquele cajado, o cajado de Deus, e toca na beira do mar, o mar se abre, 2 paredões, 2 muros se formam. Aquilo ali, irmãos, é nada mais, nada menos do que Jesus com as 2 mãos estendidas na cruz, segurando com uma de um lado, segurando com a outra, abrindo o caminho para que eu e você pudéssemos avançar e passar, voltando para casa com os pés secos, sem acusação de pecado. Jesus Cristo, de braços abertos, segurando a divisão do pecado que havia entre nós e Deus, para que nós pudéssemos voltar para casa, para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com Deus. E quando chega do outro lado, Moisés pega o cajado novamente, toca no mar, e o mar se fecha, e os egípcios são todos consumidos.
O ato de Moisés pegar o cajado e tocar, e o mar se fechar, é o mesmo brado de vitória de Jesus Cristo na cruz, onde ele disse: está consumado. Está consumado. Antes inimigos de Deus, agora paz com Deus. Quando termina o acontecimento, aí vem um momento sublime, um momento de adoração e de comemoração pela liberdade, porque você saiu do pecado e você voltou para Deus, que é a canção de Miriam. Eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos, você não lesse o texto, eu vou ler para você. É a canção de Miriam. Após Deus ter fechado o mar. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para Ele uma habitação. Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerras, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e o seu exército. Seus capitães escolhidos também foram afogados no mar vermelho. Tu soprastes com teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade? Tem louvores em ti, Senhor, fazendo maravilhas. Tu estendeste a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduzistes o teu povo, resgataste com a tua força e os guiastes para a tua habitação. Foi essa canção que o povo de Deus cantou naquele dia. E nós também cantaremos uma canção. Mas nós não cantaremos a canção de Miriam, nós cantaremos a nova canção de Apocalipse que diz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. É essa canção que nós cantaremos. Outra passagem interessantíssima que nós já ouvimos muito. O combate entre as serpentes. Só essa que as mulheres estão chegando, acredito eu. A gente vai caminhar para o final. Deus fala para Moisés: pega o cajado e joga, ele se tornará em serpente. Os magos do Egito fazem o mesmo, não é verdade? Observe no texto, depois você lê. Moisés tinha um cajado. Os magos dos egípcios lançaram os seus cajados. Era um contra vários, certo? A serpente do cajado de Deus engoliu todas as outras serpentes. Na cultura egípcia, eles têm um entendimento sobre o dia e a noite. Para eles, o dia é governado por um Deus chamado Deus Ra, e a noite é governado por um outro Deus, chamado Deus Apófisis. E todo dia, entre o entardecer e o amanhecer, é travada uma batalha entre esses dois deuses. O Deus da noite, o Apófisis, não quer deixar com que o dia amanheça novamente. Não quer deixar o Deus Ra aparecer com o raiar do sol. Só que ele não consegue, porque o Deus Apófisis é tido pelos egípcios como o Deus mais poderoso que tem na cultura deles. Só que o Deus Ra, o que é que ele faz? Ele chama ajuda. Ele chama todos os outros deuses do Egito para derrotar o Deus Apófisis. E aí o dia nasce. Ou seja, na cabeça dos egípcios, se os deuses deles derrotam o Apófisis, quem é esse Deus desse hebreu para que os nossos deuses não derrotem ele? Aí Deus dá uma aula para Faraó e os magos dele. Um único Deus, um único,
eliminou todos os outros deuses egípcios. Os invencíveis, segundo a cultura deles, deuses egípcios. Um único Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, apenas um, derrotou todos os deuses egípcios. Um único Jesus, e esse crucificado, derrota todos os outros deuses que o homem tem no seu coração. Jesus, um único Jesus, ele derrota o seu amor pela cobiça, ele derrota o seu amor pelo dinheiro, ele derrota o seu amor pela vaidade, ele derrota o seu amor pela mentira, ele derrota o seu amor pela fofoca, ele derrota o seu amor por desejos sexuais impuros, ele derrota os deuses que lhe consomem por meio dos vícios. Jesus derrota o seu amor pelo pecado. Um único Deus elimina todos os outros deuses que o homem cria dentro do seu próprio coração. Só o amor de Cristo, irmãos. Só o amor de Cristo é capaz de eliminar todos esses outros amores que o homem cria no seu coração. Queria que os meninos do louvor pudessem subir, por gentileza. Antes deles começarem a adoração, queria que você olhasse bem para mim e ouvisse o que eu vou dizer. Essa mensagem, meus irmãos, não é para que você saia daqui entendendo de que talvez essas citações bíblicas que eu trouxe, você não tivesse ainda enxergado Jesus nela e você saia daqui, poxa, que legal, eu nunca tinha conseguido enxergar Jesus dessa forma nesse texto. Não é esse o intuito. Isso é a Escritura, isso é o padrão das Escrituras. O objetivo dessa ministração é para que você entenda que Jesus, um único Jesus, é suficiente para você. Você não precisa recorrer a outras coisas. Essa ministração é para que você entenda que ainda existem amores no seu coração que tem lhe distanciado da comunhão perfeita e plena com esse único Deus, o Deus das Escrituras. O objetivo é que você entenda que você precisa de Jesus, que nós precisamos de Jesus. Assim sendo, eu queria fazer alguns convites. Olhe bem para mim, ouça com atenção o convite. Você que está aqui hoje, e eu sei que deve ter alguém, com certeza tem, que entendeu que você precisa de Jesus, que Jesus abriu o mar para você passar, que Jesus lhe resgatou do pecado, que Jesus é o amor que você precisa, que Jesus está lhe chamando para você viver uma vida nova. Jesus, Jesus, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero voltar para Jesus. Eu queria que você se levantasse, você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Levante-se, venha, não fique aí. Receba Jesus em sua vida como seu Salvador. Receba Jesus, refaça o caminho de volta, volte para Jesus. Volte para Jesus, aleluia, meu irmão, aleluia.